Oi gente, aqui é a Bruna e nesse Bruna Explica eu vou falar o que é domínio público. Quando uma obra cai em domínio público, como a gente costuma falar, quer dizer que já se passou um certo período desde a morte do autor ou da autora e agora aquela obra pode ser usada livremente por aí sem que ninguém tenha que pagar royalties. No caso de livros, por exemplo, a gente tem algumas obras como obras de William Shakespeare, da Jane Austen, do Charles Dickens, de vários autores por aí, Machado de Assis, que são domínio público, ou seja, qualquer pessoa, editora, pode reproduzir essa obra na íntegra. Uma obra pode estar em domínio público, porém a tradução dela pode não estar. Vamos dizer que eu tenho uma editora e aí tem um livro de um autor japonês que caiu em domínio público que eu quero muito lançar aqui no Brasil. E aí eu vou e pego a versão em inglês desse livro, traduzo para o português e publico. E 2 meses depois chega um processo de direitos autorais na minha mesa. Porque o autor pode ter falecido, ter passado o tempo e a obra original estar livre de direitos autorais. Porém, a tradução do japonês para o inglês pode não estar em domínio público. Todo tradutor ou tradutora tem direitos autorais sobre aquela obra, aquele trabalho que a pessoa traduziu. Se eu quisesse lançar a obra traduzindo diretamente do japonês, que é o idioma em que ela tá em domínio público, aí tudo bem, aí eu posso. No Brasil, para uma obra se tornar domínio público, tem que ter passado 70 anos desde a morte do autor ou autora. O mesmo vale pro Reino Unido e para vários outros países, inclusive os Estados Unidos. Porém, nos Estados Unidos, eles têm várias emendas e detalhes ali naquela lei que virou meio que uma bagunça. Antes de 78 é uma coisa, depois é outra, e antes de 2002 é uma, depois de 2002 é outra. Mas obras publicadas depois de 2002 vale a regra dos 70 anos. Em outros países essa regra vai mudando aos pouquinhos e na verdade toda regra de direitos autorais e copyright tem muito detalhe ali no meio. Por exemplo, alguns casos curiosos. O Pequeno Príncipe a gente sabe que hoje é domínio público, muitas editoras publicaram aqui no Brasil, fizeram muitas versões, fizeram muitas coisas. Só que o autor de Pequeno Príncipe é francês e na França o livro ainda não é domínio público. Apesar da França também usar a regra de 70 anos após a morte do autor, obras feitas por pessoas que morreram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial servindo ao país tem um adendo extra de 30 anos de direitos autorais. Por mais que a obra seja domínio público agora em outros países, o Pequeno Príncipe só vai ser domínio público na França lá para 2040 e alguma coisa, 30 e cacetada. Outro caso curioso de domínio público é na Inglaterra com Peter Pan. Tecnicamente já era para essa obra estar em domínio público, já faz muito tempo que o autor morreu, só que o autor passou os direitos autorais desse livro para um hospital infantil. Royalties a serem pagos para reproduzir essa obra são pagos ao hospital e os direitos vão valer enquanto o hospital existir. Fica aí a dica, autores, é uma parada muito legal. Essa regra de esperar X anos depois da morte do autor vale também pra música, e em música principalmente você tem uma obra original que tem os direitos dela. Se você faz um cover, uma outra versão tem os seus direitos dela em cima dos direitos daquela música original e fica bem complicado. Realmente música eu não sei dizer muito. Mas o que eu posso dizer com certeza é que qualquer coisa que não esteja em domínio público, você não pode usá-la sem autorização, principalmente para uso comercial, para ganhar dinheiro em cima. Sim, eu estou falando com você que quer usar a música no seu vídeo do YouTube. Se agora ficou claro o que é domínio público para você, dá um like nesse vídeo e assiste os 2 vídeos aqui do lado também que eu acho que vocês vão gostar. E se inscreve aqui no canal, eu vejo vocês amanhã.